Boa tarde, senhoras e senhores. Novamente aqui no Clube Nacional. Estou percebendo agora que estou com a mesma camisa. Vocês me perdoem. Às vezes acontece isso. Como se diz no cinema, o continuista falhou. O continuista falhou. Tá certo. Mas não tem problema. Boa tarde, estamos no Clube Nacional. Por gentileza do Dr. Antônio Ribas, da Kátia, nossa querida amiga, e usufruindo dessa beleza toda aqui para vir alegrar a vida de vocês. Opa. Alegrar entre aspas, não sei, porque as coisas que a gente fala... Não, mas é alegrar, porque se não alegramos, o cara vai lá e desliga. É fácil, vantagem. A vantagem é essa. Eu acho gozado de pessoal que diz, estão falando tal coisa, não veja, pô, não veja, só não veja. Exatamente. É como a Globo, é só você não ver. Tá? A vida melhora demais. Melhora demais. É como o cara que comprava cueca um número melhor, só para a noite se sentir mais aliviado. Ai, Deus. Bom, vamos ao que interessa. Eu, no programa anterior, no 160, eu falei de um livro de um amigo meu. Aqui, nem eu nem o Pedrinho somos pagos para fazer propaganda de ninguém. Se a gente fala alguma coisa, fala porque realmente acredita no que está falando. Não está que nem fala. Eu tenho um amigo de muitos anos e eu vou presentear o Pedrinho. Opa, gostei disso. Estava sem graça de lembrar. Não, na verdade é o seguinte, Pedrinho, esse livro não, é uma pena. Esse livro não foi editado, tá? Esse meu amigo é ilustrador. Ele ilustrou algumas capas de livros meus, trabalhou comigo em publicidade há mais tempo do que seria conveniente lembrar, nos anos de ouro da publicidade, fez muito storyboard para mim, fez desenhos fantásticos, caricaturas minhas que eu até hoje guardo, e fizemos história em quadrinhos juntos, e ele fez um projeto com desenhos que ele chamou de A Cidade Oblíqua. Começa do nome que eu acho fantástico, porque ele dá vazão à imaginação, você começa a navegar. Aí ele fez, ao contrário do que... eu tenho um livro que eu pedi que ele ilustrasse, que se chama Casa dos Mortos, Contos do Dia 31. Eu li, é excelente. Muito obrigado. Cada conto eu pedi que ele fizesse uma ilustração. As ilustrações são absolutamente magníficas. Das 15 ilustrações, dos 15 contos, eu pedi que ele lesse o conto e fizesse a ilustração como ele achasse. Dos 15 contos, das 15 ilustrações, eu só meti o bedelho, fiz pequenas alterações em duas, só em duas. Você vê o nível de afinamento que eu tenho com ele. Bom, ontem ele fez a gentileza, se chama Héctor Gomes Alísio, Gomes com Z, e ontem ele me fez a gentileza, eu falei, pô, você nem me convidou para o lançamento do livro, etc. Eu queria comprar, onde é que eu compro? Ele falou, não compra, porque é o seguinte, ele está na Amazon. Então eu indico para vocês, da Amazon vocês encontram Cidade Oblíqua, Héctor Gomes Alísio, vocês podem comprar lá, vale a pena. As ilustrações, mas como é que o livro nasceu, Pedro? Muito curioso. Ele fez uma série de ilustrações em cima desse tema que ocorreu a ele da Cidade Oblíqua, e pegou um escritor, ele é argentino, e por acaso pegou um escritor argentino, até ontem falando com ele, ele estava falando, aquilo é mais para a mentalidade argentina, mas como o Pedrinho morou na Argentina e conhece muito bem a mentalidade argentina, ele vai entender muito bem, e quem não entende a mentalidade argentina também vai entender muito bem o livro, porque o livro... Eu só vou dar eu não vou dar detalhes, mas é o seguinte, ele fez as ilustrações e esse escritor argentino escreveu em português, mas ele, baseado nas ilustrações, ele conta uma história, baseado em ilustrações avulsas sobre a Cidade Oblíqua. Olha, é kafkiano, é kafkiano. Eu lembro, vamos falar de um professor que foi meu professor e por acaso da irmã do Pedrinho, que é o Wilhelm Flusser. Um gênio total. Foi, porque já morreu. Ele era, né, primo irmão de Franz Kafka. Por sorte, foi meu professor e da Laís, irmã dele.
uma pessoa inesquecível, um gênio. E Kafka também era um gênio. E eu, quando comecei a ler ontem, eu já estou quase no fim, eu senti a sensação de estar lendo uma coisa kafkiana. Porque tem um conto do Kafka que ele não é aquele que todo mundo conhece, do Metamorfose, da Barata, etc. É um conto surreal que ele fala de uma visita à Praga, né? E tem uma parte que o cara atravessa uma praça, entra num hotel e vão lhe dar uma chave. Esse hotel parece que não é um hotel por causa que tem um monte de gente espalhada. Vou dar uma imagem para vocês assim, como se fosse assim, um corredor do Hospital das Clínicas. Doentes, feridos de guerra, etc. Mas aí eles dizem, vão te dar uma chave, você procura o quarto e quando você encontrar o quarto que a chave abrir, é bom que você entre e tranque a porta por dentro. Então, esse é um pedaço assim que eu não esqueço dessa história porque ele é muito interessante. Há muitos anos atrás eu visitei Praga, uma cidade barroca, lindíssima. Maravilhosa. E onde tem a célebre Ponte Charles, a Ponte Carlos, que nos leva à igreja onde está o menino Jesus de Praga. E, se eu não me engano, de lá também é o Santo Ivo, que é o padroeiro dos advogados. Eu sou advogado. Mas, quando ele falou em cidade oblíqua, me lembrei de um desenho maravilhoso, feito ainda antes da Revolução Francesa, sobre Paris, como se fosse um voo de pássaro, o que o pássaro estava vendo, the bird's eye, como chamam os ingleses, que foi publicado na época, uma beleza de trabalho chamado Plan Turgot, que era a planta de Paris, tridimensional, vista por cima e de uma maneira oblíqua. Né? Esse livro, vamos estender um pouquinho mais, você vai adorar, ele é especial. Depois de um próximo programa, o Pedrinho, vocês, se tiverem interesse, comprem na Amazon, porque a gente tem que prestigiar os artistas nacionais. Eu não falo nem de mim, estou fora disso, mas estou dizendo, esse é um argentino que vive aqui, é brasileiro como a gente, porque está aqui há anos, tem filhos brasileiros, etc. Tal, que é um gênio do desenho e tem uma cabeça fantástica. E por sorte ela combina muito com a minha. Foi com ele que você fez o Amazing Muchachas? Foi com ele que eu fiz o Amazing Muchachas. E aliás, ontem eu liguei para ele justamente, desculpa, esse programa está desviando um pouco do foco político, mas a gente volta lá. Eu liguei para ele porque tem um quadrinho, eu gosto muito de quadrinho, então gasto um pouco do meu tempo para fazer o que eu gosto. Então eu comecei a escrever uma série chamada Lost Lands Motel, o motel das pradarias perdidas, dos espaços perdidos, que se passa no norte do México, sul dos Estados Unidos, naquelas mesas onde tinham aquelas tribos antigas que abandonaram aquelas cidades maravilhosas que tem abandonadas, cavadas na rocha, né? E a gente fez o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho e, claro, ele tem que sobreviver, eu tenho que sobreviver, a gente tem que ganhar dinheiro e essas coisas não dão dinheiro aqui, mesmo a gente tendo que publicar nos Estados Unidos, não vê um tostão. E como a filha de um amigo meu é desenhista e esse meu amigo mostrou os desenhos dela, eu gostei muito dos desenhos dela e ela não está numa situação como nós, eu e esse Hector, que temos que nos sustentar, ela ainda não chegou ao ponto de ter que sustentar, o papai ainda cobre as despesas, ou se não é o pai, ela tem o suficiente. E ele me mostrou os desenhos e eu liguei para o Hector para perguntar se ele não se incomodaria se eu continuasse, porque eu continuo escrevendo o Lost Land Motel. E é uma série, e talvez essa menina ouviu o desenho, talvez ela possa seguir. E ele, claro, como gentilíssimo, como sempre, meu amigo, falou, não tem problema nenhum, pode seguir, porque eu falei, a personagem é nossa. Então eu preciso Mas
o assunto de história em quadrinho, eu vi ontem no Facebook, até passei por Hilton, uma revista sobre história em quadrinho, uma revista brasileira. Não sei se já chegou a ver não vi. Na sua linha do tempo. Eu vi porque eu acordei, almocei e vim para cá. Tá certo. Mas enfim, tá lá. Eu não conhecia essa revista e eu não sou particularmente ficcionado por história em quadrinho, mas tem coisas deliciosas, né? Teve uma época que na Livraria Cultura a gente conseguia calendários só com cartoons sobre cachorros. Eu comprei durante os 10 anos possíveis, todos publicados, acho que era no The New Yorker, que é uma revista famosa americana. Ela tinha sempre, as capas do New Yorker são sempre ilustração. Exatamente. Sempre ilustração. Então é uma delícia. E um deles, que eu faço questão de contar para vocês, 2 cachorros conversando e um terceiro se afastando, né? Aí um diz pro outro, eu só cheirei o traseiro dele por causa de educação. Por educação. Por educação, exatamente. Por falar nisso, Catatal não está aqui porque tinha um compromisso urgente. Tá certo. Então os 3 neurônios são os 2, o neurônio de pelúcia tinha um compromisso urgente e não está aqui. Mas mudando alhos para bugalhos, eu gostaria de falar... Voltando à vaca fria. Voltando à vaca fria, tá certo. É o seguinte, no artigo que eu escrevi essa semana para o www Alerta Total do nosso amigo jornalista Jorge Serrão, que seria só o terceiro neurônio. Alertatotal.net. Perdão. Isso aí. O Jorge Serrão é o terceiro neurônio, começou com a gente, mas obrigações impedem ele de ter... Não, e esse frigir dos ovos da política. O cara é o melhor jornalista do Brasil, o mais bem informado. Então ele não pode perder tempo para vir aqui. Preciso falar, isso eu preciso falar. O artigo dele dessa semana tem um título maravilhoso. Idifodei-vos. Idifoder-vos. Diz que esse idifoder-vos era utilizado por um assessor do jornalista, aquele do Rio de Janeiro, Última Hora? Carlos Lacerda. Quando alguém vinha encher o saco do Carlos Lacerda, esse assessor dizia idifoder-vos. Que é português castiço. Exatamente. E perfeito, idifoder-vos. Exatamente. Serrão, senti muita falta aqui. Você vê que o Catatal estava aqui, mas o Catatal... Ele não para. É igual o Michelangelo, né? Igual o papagaio que não para. Eu não sei se que fez o Moisés, depois ele achou que estava tão perfeito, deu-lhe uma desista. Exatamente. Desistiu. Por volta de 92, 93, quando apareceram os telefones celulares, a senhora de um amigo meu falou assim que queria um. Ele falou assim, mas por que você quer celular se você já tem celulite? Quase foi morto, não precisa dizer. Vocês podem... Enfim, são assim, acontecimentos espontâneos que enriquecem a vida cultural. Eu comecei a falar do Serrão e desviei do assunto do qual eu queria. No artigo que eu escrevi essa semana, que eu falo do prêmio de 190 milhões, que é o número que a Prefeitura Paulista gasta por dia para fazer não sei o quê. Então, eu escrevi um artigo sobre isso. E no final, eu digo que nós temos uma oportunidade de mudar isso nas próximas eleições, botando um prefeito decente, né? E eu fiz uma alusão não podia falar o nome do candidato. Que a lei eleitoral não permite. Eu não vou fazer propaganda e acabar ferrando a pessoa que pode ser a pessoa que vai salvar São Paulo da miséria que está. Bom, então eu fiz de uma maneira que as pessoas, assim, não digo mais inteligentes, mas mais atentas ao texto, porque nós sabemos que existe um problema no Brasil sério, que as pessoas sabem ler, mas interpretar o texto é outra questão.
Quem tem menos de 40 anos... Então eu fiquei meio surpreso, e espero que me perdoem as pessoas, eu não vou falar quem, mas algumas pessoas que leram meu artigo e concordaram e disseram assim, mas infelizmente em quem podemos votar? Eu vou me referir a isso, se vocês procurarem no texto, tem o nome de quem votar, só que tem que ler com muita atenção para descobrir. E é como aquela mensagem subliminar do cinema, nos anos 40, que foi até... Drink more Coke, exatamente. Mas passava numa velocidade que você não conseguia ver a imagem toda da frase, mas ficava no subconsciente. Vamos explicar isso de maneira técnica do publicitário. É o seguinte, quando você está vendo um filme, as pessoas se mexem, mas elas estão todas paradas. São 24 fotografias tiradas por um segundo. Em cada segundo, na televisão, vamos complementar a informação, na televisão são 30, tá? No cinema, para que o movimento pareça normal, esse movimento da minha mão que eu estou fazendo assim aí, está sendo 30 fotografias tiradas por segundo da minha mão que faz com que ela se movimente, porque é o computador, porque é tipo televisão. No cinema são 24 quadros, porque a velocidade é um pouco diferente. Bom, questão de frequência. Bom, se você inserir entre os 24 quadros, num quadro a palavra drink, esse é um segundo. Aí passou 24 quadros. Daí nos próximos 24 quadros, em um quadro dos 24, você bota more. Passa mais 24 quadros. Aí você bota go. E você fica repetindo isso. A vista não vê, mas o cérebro computa. Isso é isso é proibido. É a chamada publicidade subliminar. Ela passa pelo consciente e vai direto ao inconsciente. Eles, junto com isso, quando fizeram o teste, não sei se você sabe, por curiosidade, eles meteram mais sal na pipoca do cinema. O americano não vai ao cinema sem comprar um pacote de pipoca, um balde, né, de pipoca. Deixa metade no chão do cinema, são os pobres. Mas eles vão com um balde de pipoca no cinema. Aí, nesse dia, além da mensagem que eles botaram, Drink More Coke, e tinha também You Are Thirsty. You are thirsty. Você está com sede. Botaram mais sal na pipoca. E viram que a coisa funcionou de uma maneira espetacular. Bom, daí entrou toda a justiça, etc. Tal, quando isso vazou, e isso é proibido. Então você não tenha medo que ninguém está fazendo mensagem subliminar com vocês. Pelo menos nesse programa. E acredito que nem na televisão, nem em lugar nenhum. Mas ninguém proibiu que de uma maneira inteligente a gente fizesse, ou pelo menos tentasse fazer, mandar uma mensagem no meu texto dessa semana. Lá está o nome do candidato, só que vocês têm que saber procurar, tá? Então, fica aí um desafio, né? Tem gente, claro, que lê minha coluna, etc., e sabe quem é o candidato que eu estou falando. Sabe porque sabe por outros meios. Mas quem não sabe, algumas pessoas que me disseram, mas Hilton, e votar em quem? Precisamos encontrar outro Bolsonaro. Já temos. Não é nem outro Bolsonaro, é a pessoa que o Bolsonaro escolheu para o prefeito de São Paulo. Chamou em Brasília, disse, vem cá, eu quero que você seja prefeito em São Paulo. Essa pessoa não é afiliada a nenhum partido. Não é político. Não é político. Nunca imaginou na vida disputar uma eleição. Não é. Eu não posso dizer que não é gestor, é que a palavra gestor me dá náusea, sabe? Dá congestão. Congestão, exatamente. Então, não é um cara como a gente. A única diferença que ele tem dos réis mortais é que ele é um cara dotado de uma inteligência maior e é dotado de uma brasilidade indiscutível e é dotado de uma série de predicados. E, aliás, ele nunca pensou em entrar em política, porque tinha um ditado antigo aqui em São Paulo, que política era para rico bobo e para pobre esperto. Exatamente. Então é o seguinte,
ele nem partido tem. Então, se eu falasse que ele é candidato agora, estaria incorrendo num erro, porque nem partido tem. Ele é pré-candidato sem partido ainda. O que me leva ao seguinte assunto que nós podemos discutir aqui. Puta, já estamos, perdão do puta, 20 minutos. Não, é rápido aqui, é o seguinte, vamos começar a defender a candidatura individual, sem partido. Nos Estados Unidos, qualquer idiota pode dizer, eu quero ser presidente da República, vai lá e concorre, entendeu? Não vai ter, não vai ter segunda televisão, nada, que aliás isso é uma bobagem. O cara não vai nem para ninguém, nem vai saber. Mas tem um monte de candidatos independentes, como Ross Perot, como uma série de caras que apareceram aí no passado, que vão lá e dão um recado. Se quiser votar nele, vota. Agora é isso. Então, nós estamos aguardando que essa pessoa, que a gente acredita que pode colocar São Paulo no caminho, na reta, acabar com os cartéis, que acabam com 190 milhões que eu falei no início, que vão para os cartéis por dia. São 69 bilhões por ano. Então, 190 milhões por dia, imagina o que dá para fazer com isso. Então, brevemente, quando Deus quiser, se tudo correr, se houver um partido, se tudo andar bem, etc., nós vamos falar desse nosso candidato, que é uma solução. Por enquanto, vocês leem meu artigo e procuram descobrir onde é que está o nome da pessoa, tá bom? Um abraço para todos, um beijo, cliquem, compartam, quebrem o computador, joguem pela janela, chutem a televisão, não, o computador. Porque o YouTube está... Beijo para todos, aperta aquele sininho bobo lá para vocês receberem as coisas, tá? Um beijo, tchau. Tchau.